agora, não quero demorar muito. Vamos lá, Salmo 126, vamos ler? Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Deixa eu ler a minha versão, que eu gosto mais. Vamos lá. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque nessa noite nós não apenas lemos a tua palavra, mas nós faremos, Pai, uma exposição da tua palavra. Obrigada por cada pessoa, Pai, que está aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor preparou esse momento, que o Senhor preparou essa noite para falar conosco. Não é apenas, Pai, um ajuntamento de pessoas, mas o fato do Senhor estar conosco é que faz com que essa reunião seja diferente. Cremos, Pai, que onde o Senhor está, tudo pode acontecer. Então, Senhor, nós oramos juntos agora como tua igreja, num só corpo, num só espírito, para que o Senhor se derrame em nós, sobre nós, sem medida nessa noite, Pai. Repreende em nome de Jesus agora todo espírito que tem se levantado contra esse culto, Senhor. Toda distração, toda preocupação, Pai, que insiste em tirar o nosso foco da tua palavra. Eu oro, Pai, para que nessa noite o Senhor não permita que Satanás roube a porção da palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Mas, Pai, como diz a tua palavra, a tua voz, a tua palavra não volta para ti vazia. Então, Senhor, faça o que nessa noite o Senhor se propôs a fazer, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, esse salmo faz parte de uma série de salmos que se chama Salmos de Romagem, ou Salmo dos Degraus. Não sei qual é a tua versão bíblica, mas se você ler logo abaixo do título do salmo, você vai encontrar uma dessas descrições, ou Salmo de Romagem, ou Salmo dos Degraus. E isso significa que são salmos que foram criados para momentos de peregrinação. O salmo, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, mais ou menos, acredito que seja, porque são 15 salmos no total, que fazem parte desse tipo de salmo. Salmo que quando os israelitas iam até o templo, se dirigiam até o Monte Sião, eles iam cantando essas canções. Então são salmos com essas características. Em alguns momentos do ano, os israelitas precisavam se dirigir até o Monte Sião, se dirigir até o templo, para que eles pudessem adorar com seus sacrifícios. Então essa série de 15 salmos faz parte desses momentos específicos, onde eles juntavam as suas caravanas e eles iam em procissão, em festa, ou na sua tristeza, porque nós vamos ter aqui vários tipos de salmos. Eles iam expressando aquilo que eles estavam sentindo enquanto eles se dirigiam ao templo para adorar. Mas esse Salmo 126 é um salmo de gratidão. Então o Senhor falou comigo hoje sobre um tema que é o que só a gratidão pode fazer por nós. Só a gratidão pode fazer coisas específicas por nós. Existem momentos da nossa vida que não importa o que a gente faça, quanto a gente ore, quanto a gente entregue, nós precisamos expressar a nossa gratidão. E aí nós podemos até traçar um paralelo, uma diferença entre o que é gratidão e o que é ação de graças. Porque enquanto a gratidão ela é um sentimento, gera uma emoção, ação de graças é uma atitude daquele que foi alcançado, que foi salvo, que recebeu alguma bênção do Senhor e que reconhece isso. Então, em troca, ou melhor dizendo, como resposta, ele
envia, ele oferta, ele tem alguma atitude que expressa esse sentimento, essa emoção que foi gerada no seu coração. Então nós temos, por exemplo, quando Jesus encontra com 10 leprosos, e esses 10 leprosos, eles se dirigem a Cristo, e eles pedem para que eles fossem curados, e aí Jesus fala com eles assim: se dirijam até o sacerdote, para que vocês apresentem então uma oferta, de estar limpo, uma oferta pela culpa. Enquanto esses 10 leprosos vão, eles são curados. Mas aí um leproso apenas, um deles, ao perceber que está curado, ele retorna, se lança aos pés de Cristo e ele adora Cristo. Então Jesus olha para ele e fala: cadê os seus amigos? Não foram 10 os que foram curados? Por que apenas um volta para agradecer? Então aqui Jesus não está falando que os outros não sentiram gratidão, mas que apenas um deles expressou a sua gratidão. Apenas um deles fez algo para demonstrar a sua gratidão. Então pode ser que aqueles outros 9 leprosos também compartilhassem do mesmo sentimento, mas esse sentimento não gerou neles uma atitude. E talvez nós tenhamos aqui nessa noite vários tipos de pessoas, gratas a Deus. Se você fizer aí, recuperar na sua memória coisas que o Senhor já fez por você, você vai encontrar motivos de gratidão. Mas eu quero te dizer, você já teve atitudes em gratidão ao que Deus já fez por você? Ou tudo que você faz, ou é porque te foi pedido, ou é porque você quer barganhar, você quer algo em troca, mesmo que seja com fé, mas você faz algo apenas para receber algo em troca, ou você já teve atitudes com o Senhor que foi apenas por gratidão, que às vezes você nem contou para ninguém, você nem falou para ninguém, ficou entre você e o Senhor, mas que foi apenas por gratidão. Então nós começamos a aprender, quando Jesus fala com esse leproso, que nós precisamos sim expressar a nossa gratidão. Muitas vezes a gente fala: pastora, Deus sabe do meu coração, Ele sabe o quanto eu sou grato, Ele sabe do meu íntimo, do que está escondido, mas o Senhor também quer que você expresse, mesmo Ele conhecendo, porque a gratidão vai gerando coisas por nós, que nenhuma outra coisa pode gerar. E a gente vai conhecer isso aqui de maneira mais profunda. Se a gente for avaliar outros saberes, a gratidão, ela é estudada, defendida por outros saberes, Até mesmo a psicologia fala que a gratidão, por ser um sentimento, uma emoção benéfica, o resultado dela no ser humano é 100% bom. Então a gente fica menos ansioso, causa uma sensação de bem-estar geral. Nós nos tornamos mais resilientes quando somos gratos. Então uma pessoa ingrata, uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama de tudo, você pode perceber na vida dela que ela vai ser pouco resiliente. Quando as dificuldades vierem sobre a vida dela, ela vai ter pouca força para enfrentar isso. Porque aquele que é grato, até nos momentos de dificuldade, ele tira as lições, que os momentos de dificuldade, apenas os momentos difíceis, podem nos trazer. Salomão, ele falou que em muitos momentos é melhor que o homem vá num velório do que numa festa. E se você não ouvir esse versículo, esse ensinamento com bons ouvidos, você vai pensar assim: Salomão tá maluco, é horrível, odeio ir no velório. Mas ele fala isso porque a gente sai do velório refletindo na vida. E se a gente for numa festa, muitas vezes a gente se envolve em cada besteira, em comportamentos que nós estamos estragando a vida e não valorizando a vida. Então, em muitos momentos de dificuldade, aquele que é grato, ele consegue olhar e extrair aquilo que é bom. E isso causa na gente resiliência. Só que tem algo bem peculiar que Cristo falou para esse leproso, que voltou para agradecer a Jesus, que foi: depois que Jesus fala para ele: cadê os teus amigos? Não foram 10 os que foram curados? Por que só um volta para agradecer? Jesus olha para ele e fala: filho, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Então tem algo que a gratidão causa em nós, a benefício da nossa salvação.
provoca em nós salvação o fato de sermos gratos. Esse homem poderia ser só mais um homem curado, mas ele foi um homem completamente salvo ao expressar a sua gratidão. Então olha como é valiosa a gratidão. Não é apenas um tema de culto de final do ano, quando a gente não tem o que falar. Não é. É algo que nós precisamos praticar. E não termos uma gratidão teórica, né? Ser grato não é simplesmente falar obrigado ou orar agradecendo, não. A oração em ação de graças faz parte da nossa gratidão. Mas só o fato de eu dizer Senhor, obrigado, não significa que eu de fato esteja grata e tenha consciência de todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. Então o que Jesus fala para esse leproso, a tua fé te salvou, diante da atitude dele de gratidão, nos ensina isso. Esse princípio muito importante, que a gratidão gera na nossa vida espiritual. Então não é só saúde mental, não é só saúde emocional, não é só nas minhas relações interpessoais que a gratidão vai interferir, é também na minha salvação. Paulo nos orienta isso, sejam agradecidos, estejam contentes o tempo todo, né? Se coloquem diante de Deus com louvor, com ação de graças, porque Paulo tem consciência de quão poderosa é a expressão de gratidão. E aqui nesse salmo, nós vemos um povo alegre cantando, expressando a sua gratidão ao Senhor. Por ser um salmo de romagem, eu fico imaginando, não sei você, mas eu fico imaginando a caravana de Israel se dirigindo ao templo, todos juntos cantando esse salmo e se lembrando da época em que eles eram escravos na Babilônia. Porque esse salmo foi escrito para celebrar a libertação do povo. Então a libertação é o motivo da gratidão dessas pessoas. Nada mais que isso. Só o fato deles terem sido libertos. Porque anos atrás eles eram então o quê? Escravos na Babilônia. Eles estavam cativos numa terra estranha. Eles não podiam subir ao templo para celebrar, para oferecer os seus sacrifícios. Eles não tinham lugar de pouso, ou seja, eles não tinham uma pátria para chamar de sua. Eles eram estrangeiros numa terra estranha, onde eles não foram lá para melhorar de vida, como alguns de nós ao ir para o exterior, para algum país aí para subir de vida. Não, eles foram tirados do seu país. Eles não foram lá por livre e espontânea vontade, para melhorar sua família, não. Eles tiveram as suas casas passadas a fogo, o templo de adoração do seu Deus queimado, derrubado, roubado, saqueado, e os utensílios de ouro, de bronze, de prata que estavam no templo de serviço de adoração a Deus, com os quais os sacerdotes e os levitas ministravam, esses utensílios foram levados para o Deus da Babilônia, para a casa do Deus da Babilônia, um povo que foi saqueado e tiveram a sua cidade passada a fogo, pessoas mortas. Então eles estavam distantes e não lhes era permitido voltar para a sua terra. Então esse povo celebra que 70 anos, assim como Deus falou que seria, que eles ficariam cativos por 70 anos, um dia eles retornariam para a sua nação, para a sua pátria. E esse povo então agora está celebrando quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião. Nós estávamos como quem sonha. O que eles estão expressando aqui era tão bom que parecia um sonho. Não parecia real. Não parecia que era com a gente que aquilo estava acontecendo. E eu não sei se você tem coisas para se lembrar, mas eu quero que enquanto eu fale aqui, você vá se lembrando de coisas que para você parecia um sonho quando aconteceu. Eu já vivi isso em vários momentos da minha vida. Eu vivi isso quando eu engravidei do meu filho. Eu tinha um diagnóstico de não poder engravidar, uma dificuldade muito difícil para engravidar. E aí eu comecei a orar, passei a fazer algumas consagrações ao Senhor para que eu pudesse engravidar. E quando eu vi pela primeira vez, num teste de gravidez, porque todos os testes eram o quê? Negativo. Aí o dia que eu vi lá, positivo, gente,
de fato, eu fiquei como quem sonha. E talvez você compartilhe disso comigo. Talvez você ficou parecendo que estava sonhando também, quando ficou sabendo que teria um filho. Ou qualquer outra coisa, comece a imaginar coisas que você já viveu que pareciam impossíveis, mas aconteceu com você. Coisas que você olhava e falava: Senhor, não há em mim forças para fazer isso. Muitas vezes eu falei para Deus: Deus, eu não posso pegar o meu óvulo, pegar o espermatozoide do Edu e juntar, não faria isso. Por favor. E eu orava, sabe, não há em mim forças para fazer isso, me ajuda. Só Deus poderia fazer. Só o Senhor. Ai, pastora, você não podia ir lá fazer uma fertilização in vitro? Até, gente, nós podemos tentar. Mas a fertilização in vitro também não é 100%. Existem coisas que só Deus pode fazer por nós. E de repente você já viveu isso. Começa a puxar na tua memória orações que você fazia pedindo ao Senhor. Eu me lembro também quando eu conheci o Edu. Muitas vezes, antes de conhecer o Edu, eu não queria me envolver com qualquer pessoa. E eu fiz uma oração assim: Senhor, em algum lugar, olha só, tem algum cara orando e ele me merece. Eu acho que Deus falava: a menina é abusada, né? Aí eu falei para Deus: Deus, junta a gente. Sabe, alguém que combina comigo, junta a gente. Só que assim pode ser rápido, por favor. Que eu já estou esperando faz 3 anos. E eu orava dessa maneira. Quando eu conheci o Edu, falei: gente, tinha que ser o Edu. Até as chatices dele, o que ele tem que eu mais gosto é também o que eu mais odeio. Porque é tanto que a gente passa a não gostar. Mas quem sabe você é assim também. Ou você está nessa fase de falar: pastor, eu queria encontrar alguém assim. Alguém que combinasse comigo. É isso que eu estou esperando no Senhor. Alguém que encaixe, que dê certo nos planos, nos sonhos, naquilo que a gente está fazendo. Ou você já tem essa pessoa do teu lado e só Deus podia unir vocês. Ou sei lá, qualquer outra coisa que você olhe e pense: quando aconteceu eu parecia que estava sonhando. Ou se isso acontecer vai parecer um sonho. Era assim que esse povo estava. Mas eles estavam assim por terem sido libertos. E isso me chamou tanta atenção, porque muitas vezes nós não temos consciência do que o sacrifício de Cristo lá na cruz simboliza para a gente. A gente fica caçando motivos terrenos, sabe, para que a gente possa expressar a Deus alguma gratidão. Mas o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário por si só, nos libertando de todo o pecado, das amarras do diabo, do inferno que nos esperava, é motivo de extrema gratidão. Freud fala assim que o homem, ele não vive consciente do dia da sua morte. A gente não fica pensando que vai morrer. Então, nesse estudo, Freud fala que se o homem ficasse consciente da sua morte, provavelmente a sua vida seria diferente. E quando eu li esse estudo de Freud, eu pensei: mas a gente também, em muitos momentos, a gente não fica consciente do tipo de vida que temos em Cristo. Não é só no dia da nossa morte. Freud escreve isso para falar sobre as nossas resistências, os nossos mecanismos de defesa. Então, por que a gente muitas vezes, gera uma negação diante da morte, diante de alguma situação difícil? Então ele começa a explicar isso. Mas se a gente olhar para como a gente vive a nossa vida no dia a dia, a gente pode se perguntar e parar para refletir: será que a gente tem consciência do tipo de vida que nós temos em Cristo? Muitas vezes não, porque a gente não visualiza o sacrifício da cruz. Você provavelmente já deve ter assistido aquele filme A Paixão de Cristo. Quando eu quero converter, gente, todos os dias, mas quando eu tô assim que eu falo: não, eu quero chorar, eu quero, sei lá, me esbaldar, eu coloco esse filme que se chama A Paixão de Cristo. E depois eu ainda coloco uma mensagem muito antiga do pastor Marco Feliciano, que é a agonia da cruz. Assistir esses dois juntos, pronto, você converte. Você fica outro ser humano na presença do Senhor. E sempre que eu coloco um, eu coloco o outro em seguida, porque é maravilhoso. Só falar da cruz de Cristo, do sacrifício, do como isso nos rendeu, mas do quanto Cristo sofreu. E a paixão de Cristo, quando a gente olha Jesus, lá o ator na cruz, nos toca de uma maneira diferente, porque é visual.
Mas o fato de nós não termos presenciado essa cena na realidade, muitas vezes faz com que a nossa compreensão humana seja muito pouco diante do significado que é o sacrifício na cruz. Mas esse povo aqui não. Por isso que eles fizeram uma canção falando sobre isso. Porque eles sabiam que era o sistema de sacrifício. Os israelitas, eles tinham sacrifício para tudo que vocês imaginarem. Mas existia um sacrifício específico, que era o dia da expiação, que era sagrado. Era uma vez no ano. Todo Israel deveria se reunir no templo para fazer um sacrifício de expiação do pecado. Os pecados de um ano inteiro eram expiados ali, nesse sistema de sacrifício de animais. E a palavra diz pra a gente, explica como isso era feito, lá no livro de Levítico, depois você pode pegar para ler. Eram trazidos 2 animais, 2 cabras, 2 cordeiros eram trazidos. E aí tiravam-se sorte sobre esses 2 animais. Um animal seria sacrificado. Então eles amarravam um tecido vermelho no pescocinho desse animal para simbolizar que ele seria sacrificado. E separava ele do outro animal. E tudo isso, gente, nesse momento, toda a congregação de Israel estavam de joelhos. Eles ficavam ali de joelhos enquanto os sacerdotes faziam tudo isso. E eles pegavam esses 2 bodes, esses 2 carneiros. Um deles, eles levavam para o altar, cortavam o pescoço, depois pegavam o sangue numa taça, aí o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, levando aquele sangue, oferecia um incenso, aspergia o sangue sobre o propiciatório, e aí o Santo dos Santos ficava cheio de fumaça. Deus se manifestando, o Senhor recebendo o sacrifício do povo e perdoando os pecados de um ano, de toda uma nação. Depois o sumo sacerdote saía ali daquele lugar, tirava as suas vestes, colocava vestes normais e pegava aquele outro carneiro, colocava a mão sobre a cabeça dele, confessava o pecado do povo ali e depois soltavam aquele carneiro no deserto. E esse momento a congregação assistia. Então era muito didático, eles tinham compreensão do que estava sendo feito ali. Que aquele carneiro agora solto no deserto simbolizavam os pecados deles, que estavam sendo levados. Então Deus não apenas perdoava o pecado naquele carneiro que era morto, mas ele também tirava o pecado do meio do povo, simbolizando aquele carneiro que era jogado, que era lançado para o deserto. Ou seja, nunca mais aqueles pecados seriam levados diante do Senhor para aquela congregação. E isso era feito de maneira anual. Todos os anos isso era feito. É por isso que a palavra diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas feridas. Nós fomos curados. Você não viu o sacrifício da cruz. Então muitas vezes o teu cérebro não consegue compreender a exatidão do que aconteceu. A gente não sente o que é pertencer ao inferno enquanto estamos vivos nesse mundo. Então a gente não sabe de maneira sensorial o que é ser tirado das trevas e transportados para o reino de luz, o reino do seu Filho amado, através do sacrifício de Cristo. E muitas vezes a gente não expressa a nossa gratidão por sermos libertos do pecado como esse povo estava fazendo aqui, porque a gente não tem essa compreensão. Mas hoje eu quero te incentivar a orar por isso, para que a sua compreensão de ser salvo, de ser salva no Senhor, seja tão forte que parece que você está ali aos pés da cruz, olhando sangue e água sair do lado de Jesus. A minha oração é para que isso faça tanto sentido no seu espírito, que transforme a tua vida inteira. Por que algumas pessoas não levam a sério a sua vida cristã? E fica um ioiô espiritual, uma gangorra espiritual. Ora peca, ora vem para a igreja, ora sai da igreja. Porque não teve essa compreensão do sacrifício de Cristo. Mas esse povo estava tendo noção.
Nós éramos escravos, agora somos livres. Nós éramos cativos, agora nós temos uma nação, nós temos uma pátria. E a nosso respeito, a palavra diz que Jesus foi nos preparar lugar. Mansões celestiais nos aguardam. Ruas de ouro e de cristal para que a gente possa pisar. Eu sei que parece teórico demais, parece até uma utopia quando a gente lê o Apocalipse. O apóstolo João falando sobre isso, mas é realidade. E nós precisamos viver com consciência. Não apenas do dia da nossa morte, mas com consciência do tipo de vida que nos espera. E de que vida Cristo espera que nós tenhamos aqui, quando tivermos consciência disso. Quando isso fizer sentido para mim e para você. Então a nossa gratidão ao Senhor, ela será totalmente diferente do que a gente chama de gratidão. A gente vai fazer para Ele em resposta e não porque somos obrigados a nada. A gente vai passar a fazer mais do que nos é pedido, mais do que nos é exigido, porque nós tivemos agora noção, compreensão do que significa sermos libertos em Cristo Jesus. Não mais com sangue de animais, de bodes, mas com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo agora. Ele não apenas cobre pecado, mas Ele nos limpa completamente. E não apenas de uma nação, mas do mundo inteiro. Nós precisamos viver com essa compreensão. Mas no verso 2, o salmista escreve: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sabe o que a gente pode aprender com esse verso? Que muitas vezes as pessoas estão olhando para a nossa vida e reconhecendo aquilo que o Senhor fez em nós, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa. Muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue valorizar, a gente não consegue compreender, mas as pessoas que estão próximas, que estão ao nosso redor, elas olham e falam: olha o que Deus fez na vida de fulano, olha a família de fulana, olha o trabalho, olha que bacana isso que aconteceu na vida dela. E a gente às vezes não está percebendo bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida, que nem sempre porque é bênção não vai nos cansar. Por exemplo, eu amo ser pastora, gente, adoro, mas cansa demais, cansa muito. O meu filho tá doente ainda, mas segunda e terça ele estava super doente. Hoje eu olhei e falei: vixe, vou ter que pregar, vou ter que levar ele para a igreja, né? Orei ontem à noite, falei: ai Senhor, abençoa para o Noah estar melhor, porque eu quero levar ele. E trouxe ele, tá lá melhorzinho, graças a Deus. Cansa, a gente tem que abdicar de muitas coisas. Então as bênçãos que o Senhor te dá, se elas estão te cansando, saiba que é normal, é natural. O diabo quer te roubar a bênção de ser abençoada. Ele quer roubar a tua alegria de ter recebido isso, porque aí a gente passa a reclamar. As pessoas que estão olhando não, elas vão falar: olha que bacana isso que aconteceu na tua vida, irmão. Olha que bênção que o Senhor está fazendo. E você está lá: nossa, mas você não sabe como é difícil administrar. É difícil, querido. Pode ser, mas é uma bênção. Não deixe o diabo te roubar essa alegria. Talvez você seja essa pessoa que olhe para a vida do outro e também reconheça o que Deus está fazendo na vida do outro. Mas nós temos que olhar para a nossa vida e reconhecer o que o Senhor está fazendo em nós primeiro. Porque no verso 13 o salmista vai afirmar, ele vai dizer: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós precisamos afirmar, confirmar. Quando alguém olhar para você e falar: olha que bênção isso que aconteceu, você vai falar: sim, é verdade, o Senhor fez esse milagre. Acho que foi mês passado ou retrasado, eu tinha combinado com a Iris, né Iris? Nem te chamei mais, né, que tanta coisa aconteceu. Teve uma pregação aqui, que o Senhor me deu uma palavra na hora de conhecimento, e eu falei: vocês vão vir à frente. Nós vamos celebrar, que aqui em Lagoinha a gente celebra estourando pipoca, não é? Como é que não é pipoca que fala, gente? Confete. A gente canta, bate palma, estoura o confete. Quando alguém, né, renova com Jesus, aceita Jesus, enfim.
E aí eu falei, vocês vão vir à frente, vocês que estão orando por alguém. E o Senhor diz que vocês vão celebrar como se essas pessoas estivessem aqui na frente. Vocês vão mentalizar a pessoa que vocês estão orando, que vocês querem que convertam. E não vai demorar. Elas vão converter. A gente vai fazer aqui um ato profético. Por dentro eu estava assim, Senhor, que seja de ti, né? Porque eu falei, Espírito Santo, tem misericórdia. O que eu estou falando aqui? Dá medo às vezes. Tem vezes que o Senhor fala comigo algo que eu digo para ele, eu não vou falar não. Em nome de Jesus, envia outro, igual Moisés. Mas às vezes quase sempre eu arrisco e falo. E aí eu fiz isso, nós celebramos e tal. Aí naquela mesma semana, isso foi numa quarta-feira. Domingo a Iris estava aqui e ela me mandou uma mensagem e falou, ai pastora, eu fui lá na frente e pro meu pai, eu mentalizei o meu pai. Porque, é pai, né? Porque ele é muito difícil de converter, é impossível. Então eu mentalizei ele. Aí quando eu estava filmando o pastor pregando, no domingo eu recebi uma notificação, a minha mãe falando que o meu pai tinha recebido Jesus, aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Não é? Pode aplaudir Jesus, vocês ensaiam no aplauso. Glória a Deus, é o Senhor que faz. O Senhor faz isso. Então, a gente olha para ele e fala, nossa, que bênção, mas às vezes o seu pai ainda não converteu. Mas você olha para ele e fala, Iris, isso é maravilhoso. E ela precisa olhar e falar, de fato é maravilhoso que o Senhor tem feito para de fato na vida dela. Isso ser reconhecido diante do Senhor como gratidão. Porque não adianta as pessoas verem e você não. Não adianta as pessoas olharem para sua casa, para o seu casamento, para o seu marido. E de repente tudo que você tem é o que alguém gostaria de ter. E eu não estou falando de inveja, tá gente? Eu estou falando de fato de bons sentimentos. De você hoje viver coisas que existem pessoas que estão orando para viver. Mas você não consegue reconhecer. Nós precisamos falar assim, grandes coisas o Senhor tem feito. E é por isso que eu estou alegre. No versículo 4, diante desse reconhecimento, então o salmista ele vai fazer um pedido. Você pode perceber que nesse salmo inteiro é um pedido que ele faz. Porque é algo que a gratidão também tem o poder de fazer por você. É de aumentar a tua fé. De fazer com que você continue com esperança para receber aquilo pelo qual você tem orado. Ninguém recebe bênção do Senhor, ninguém. Reclamando, murmurando, não. Porque se receber vai acontecer igual o povo lá no deserto. Que ao invés de pedir para o Senhor carne, eles começaram a murmurar. Aí o Senhor enviou as cordonizes lá no deserto no dia seguinte. Mas o Senhor disse, vocês que reclamaram, vocês vão ver, vão provar, mas vocês não vão comer. E quando aconteceu dessas pessoas que reclamavam, pegarem as cordonizes, colocar na boca, elas morreram instantaneamente. Elas viram um milagre, até colocaram na boca, mas não foram alimentados, porque reclamaram. Então nós precisamos murmurar menos? Não precisamos, não podemos murmurar. Não podemos ser esses cristãos. A palavra diz que em tudo, diante de Deus, as nossas necessidades sejam apresentadas a Ele. Mas não que a gente murmure. Você pode pedir, mas você não pode ficar reclamando. Então aqui nesse salmo inteiro tem um pedido. O salmista no verso 4, ele vai dizer, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Dependendo da sua versão, você vai ler, assim como as torrentes do Negueb, que é uma área específica ali de Israel, ali da região de Israel. Negueb significa seco. Esse lugar era tão seco, gente, tão seco. Mas em momentos determinados, na época de chuvas, as chuvas eram tão grandes que correntes muito fortes de água formavam um rio que invadiam o deserto. E toda uma área onde não era acostumada a ter água, eles viam não um pouquinho de água, mas correntes de água. Um lugar onde não nascia nada, onde não tinha vida, de repente era tomado por água. Então o que o salmista está orando aqui, Senhor? Nós fomos libertos, nós já estamos em Israel, mas agora restaura-nos por completo, porque o resultado do povo, a condição do povo pós-cativeiro era muito precária, economicamente, socialmente, a religião. Se você pegar a Bíblia para ler historicamente, você vai ver
Lá em Daniel, o povo então é liberto, né, através do rei Ciro, que invade a Babilônia, então libertam os israelitas. Mas lá no livro de Neemias, Esdras, você vai ver o povo restaurando Israel, restaurando Jerusalém. Aí você vai ter um panorama geral de como estava a situação do povo ali. Uma economia falida, a religião misturada, porque 70 anos na Babilônia. Eles não estavam mais tão fiéis ao Senhor. O livro da lei tinha se perdido entre os escombros, entre as queimadas. Um povo que, assim, com Bíblia, gente, já é difícil, não é, a gente fazer o que é certo? Imagina se tiram a Bíblia da gente. O povo não tinha mais lei, não conhecia mais a palavra de Deus. Uma outra geração começando, que não podia ser ensinada. Até que o livro da lei é encontrado. Você vai ver, né, Esdras lendo e o povo ficando a manhã inteira até o meio-dia em pé. E quando eles ouviram a lei, eles começaram a chorar, porque eles tiveram consciência do pecado deles. Então a gente vai ver no livro de Esdras e Neemias a restauração econômica, política e religiosa da cidade. Mas aqui o salmista estava orando: Senhor, restaura-nos completamente. Muda a nossa sorte, o Senhor já nos libertou. Agora a gente quer viver de acordo com essa liberdade que o Senhor nos dá. E aqui é um ponto que eu e você precisamos pedir ao Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a liberdade que Cristo nos deu lá na cruz do Calvário. Tudo que Cristo conquistou para nós e por nós lá na cruz é direito meu e seu. E a gente pode exigir isso, não de Deus, estou falando espiritualmente. Orar pelas bênçãos que foram já derramadas sobre nós, que estão preparadas para nós. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ter uma vida de acordo com essa libertação que o Senhor me deu. No meu casamento, na minha vida profissional, com os meus filhos, na minha saúde, nos meus sonhos, os meus planos, no meu ministério. Tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim, eu quero. E a gente começar a pedir isso ao Senhor. É o único pedido aqui que o salmista faz, mas ele fez esse pedido com base no que o Senhor já fez, com base no que ele já viveu com o Senhor. Então, se Satanás quer roubar a tua fé, você vai colocar na tua memória agora tudo que o Senhor já fez na tua vida, os milagres que você já viveu, as impossibilidades que Ele já fez. E Deus não é Deus de fazer uma vez só. Ele é Deus que faz de novo e de novo e de novo, sempre que a gente precisar. A palavra diz que as mãos dele não estão encolhidas, para que ele não possa abençoar. Então tudo que você já viu outras pessoas vivendo esses dias, eu estava vendo a história de uma avivalista que se chama, o sobrenome só vou lembrar, que é Moody, M-O-O-D-Y, eu acho, ou sem Y. Para você que quer pesquisar, já vou finalizar. E eu fiquei: Deus, que impactante a história desse moço, quanta coisa ele fez para o reino. Quantas pessoas ele salvou. E gente, isso me impacta demais, porque eu amo isso. E eu comecei a orar e falar: Senhor, me usa também, faz assim comigo. O que esse homem tem? Nada de diferente de mim. Ele precisa do Senhor igual a mim, porque é algo que eu anseio viver. E aquilo que você anseia viver, você pode pedir para o Senhor com base na história do que Ele já fez. Não desesperado, não desesperada ou triste: o Senhor não me escuta, Ele não me ouve. As outras coisas que Ele já fez, filha, o que Ele já desatou na tua vida. O Senhor espirra e acontece aquilo que você quer. Ele estala os dedos e tudo passa a acontecer. Mas seja grato, grata, primeiro pelo que você já tem, para depois ficar pedindo as outras coisas para o Senhor. Passe a orar agora com fé, acreditando que Deus vai te dar, e não achando que está pressionando Deus, colocando numa parede, ou que o Senhor não está te vendo e esqueceu de você. Porque o Senhor tem bênçãos poderosas para derramar. E Ele não é um Deus tirano que fica lá no céu dando risada do que você está passando. Se não aconteceu ainda, é porque existe propósito. Mas vá atrás, fazendo menção do que Deus já fez por você. É necessário a gente fazer isso, sabe?
pedir para o Senhor dessa maneira, com consciência do que Ele já fez. Porque senão, a gente passa a murmurar. Se os israelitas não fizessem isso, eles teriam se tornado murmuradores. Isso aqui não seria uma oração. Eles teriam sido libertos lá da Babilônia, iam chegar em Jerusalém, iam olhar a situação de calamidade e iam reclamar. Ah, na Babilônia estava melhor. Não foi assim que o povo fez? Quando saiu do Egito, estava em procissão à terra prometida. Ah, lá na Babilônia, pelo menos, a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha onde morar, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Então a gente não pode se tornar um bando de crente murmurador. Aquilo que te falta, você vai apresentar ao Senhor, mas já reconhecendo o que Ele já fez. Para que você não se torne essa pessoa reclamona, sabe, que é incapaz de perceber o que o Senhor tem feito na tua vida. E aí depois vem os versos 5 e 6, onde ele categoricamente afirma, e aqui a gente vê a fé desse salmista, ele dizendo: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Ele não está fazendo uma pergunta, ele não está fazendo o povo refletir, ele não está falando pode ser que aconteça, ele está afirmando: eu posso hoje estar semeando, chorando, mas eu vou voltar colhendo com cantos de alegria. E você precisa ter essa certeza no teu coração. Pode ser que hoje você esteja chorando, mas você vai sair daqui falando e crendo: mas eu vou colher com alegria, eu vou voltar com alegria, cantando depois que o Senhor realizar na minha vida. E aí ele finaliza: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, a colheita vai ser tão grande que ele vai trazer os seus feixes nos ombros. Então não importa como você esteja semeando aqui, pode estar difícil para você, pode estar complicado para você, mas o Senhor é que dá o crescimento e faz acontecer. Saia daqui com essa certeza no teu coração: pastor, eu não estou vendo, está tudo cinza do meu lado, as circunstâncias me dizem que é impossível, mas você vai falar a palavra do Senhor sobre um cenário de morte, de escassez. Nós fazemos igual o profeta Ezequias. Quando Deus pergunta para ele: querido, esses ossos, Ezequias é o rei. Deus olha para Ezequiel e fala: esses ossos podem reviver? E ele fala: Senhor, eu não sei, tu sabes. Então, diante da incerteza, o que você vai fazer é falar a palavra, é declarar a palavra, porque foi o que Deus falou para Ezequiel: profetiza. Profetiza, filho do homem. Ele fala: enquanto eu profetizava, um reboliço começou a acontecer, e vida num exército que era de ossos sequíssimos começou a brotar. Então é isso que você vai fazer: declarar a palavra. Começa a profetizar na tua casa, sobre o seu casamento, sobre sua profissão, sobre os seus sonhos. Você pode agradecer pelo salário que você tem, mas se você estiver precisando de mais ou quiser mais, você vai começar a profetizar as portas abertas. Você pode agradecer pela tua saúde, mas se tem alguma área da tua vida que não está tão legal, além de fazer a tua parte, começa a profetizar, começa a declarar a palavra que Ele é Jeová Rafá, que Ele é o Deus que te cura. É isso que você precisa fazer. Eu quero que você se coloque de pé comigo.